qual a gente vai dar continuidade de conteúdo do 9º ano. A matéria é uma revisão de exercícios sobre globalização e organismos internacionais. Bom, a gente vai conversar um pouco sobre globalização e para isso a gente vai começar resolvendo uma questão. A questão pede, observe a figura que se pede. Então a gente pode observar nessa figura aqui que eu tenho um mapa mundi, né, que tem mais ou menos um tamanho ali, uma proporção, uma escala. Seria um mapa mundi referente aos anos de 1500 e 1840. E aqui você tem um avanço, esse mapa tem uma redução, que seria de 1850 a 1930, ele foi reduzindo. E nos anos 50 ele foi reduzindo e nos anos 60 ele foi reduzindo também. O que mostra essa imagem é que com o passar dos anos o mundo ele vai ficando menor, ele vai se reduzindo. Bom, observando essa imagem, relacione os avanços tecnológicos ocorridos principalmente a partir da segunda metade do século XX com as alterações em relação espaço-tempo. O que é uma relação espaço-tempo? É mais ou menos o tempo que eu tenho para percorrer um determinado espaço. Existem algumas características que eu vou observar. O tempo é uma delas. A sensação de espaço e tempo, ela pode ser alterada. Vamos dar um exemplo específico. Se você pega um carro e sai do Rio de Janeiro e vai até São Paulo, você vai levar essa viagem, mais ou menos 6 horas, né? É o tempo médio de uma viagem entre o Rio e São Paulo. Bom, se você pegar um avião e for realizar essa mesma viagem, você vai demorar mais ou menos 45 minutos. A distância não foi alterada. A distância entre Rio e São Paulo permanece a mesma. O que foi alterado nesse caso foi o tempo que você demora para fazer essa viagem. Então seria uma alteração nessa relação entre espaço e tempo. O que a gente vai observar com a globalização é que eu tenho uma alteração nessa relação. Mas o que a gente tem que se perguntar é, essa relação ela vai acontecer no espaço real? É uma redução do mundo física, como aquela imagem dá uma impressão? Ou existe uma relação, uma alteração na sensação de tempo que eu tenho percorrendo esse trajeto? Então, vamos observar aqui especificamente a resposta. A alta velocidade e o intenso fluxo de veículos modernos, trens, aviões e caminhões, permitem que as mercadorias e as correspondências cheguem ao seu destino de forma muito mais rápida, dando a sensação para o observador de que o tempo ficou mais breve e que as distâncias agora são menores. É uma sensação. Com as 6 horas que eu levaria de carro para percorrer a distância entre Rio e São Paulo, com um avião eu poderia percorrer talvez a distância Rio-Lima, Rio-Bogotá. Eu vou percorrer uma distância muito maior no mesmo intervalo de tempo. Isso pode passar ao observador a sensação de que o mundo é menor, de que talvez Bogotá esteja mais perto, quando na verdade a distância entre Bogotá e Rio de Janeiro é a mesma. O mundo não diminuiu, não aconteceu um encurtamento de distâncias real, físico, no espaço geográfico. Esse encurtamento, essa sensação de proximidade, ela vai acontecer porque eu tenho melhorias técnicas que vão permitir isso. Tanto melhorias de transporte quanto melhorias de telecomunicações. Vamos dar um exemplo. Se a gente estivesse em 1500, quando os primeiros desbravadores chegaram no Brasil, a primeira carta que foi trocada entre a coroa portuguesa e os representantes da coroa que estavam no Brasil, ela demora 2, 3 meses para fazer esse percurso, correndo o risco de nem chegar. Essa correspondência vai demorar muito tempo. Poderia se passar muito tempo sem que uma família que tenha ficado em Portugal e uma família que tenha vindo, a parte da família que tenha vindo para o Brasil, não saiba informações uns dos outros. Pois bem, isso porque o que vai percorrer essa distância é um veículo muito mais lento, com muito menos tecnologia. Quando você tem um desenvolvimento dessa tecnologia, essas distâncias vão diminuindo. 1 mês, depois vai diminuindo para uma viagem de avião, até chegar a 12 horas. Então eu tive uma redução da sensação de tempo. E hoje em dia, se a gente estivesse pensando em telecomunicações, uma mensagem que tivesse saído do Brasil e chegasse a Portugal vai demorar exatamente 0 segundos.
ela vai imediatamente para Portugal. É comum, por exemplo, vamos dar um exemplo, que uma pessoa viaje e leve seu celular com internet, né, que você capta a internet. E ela tem um grupo de um aplicativo de conversa, né, qualquer aplicativo de conversa, que ela use um aplicativo para conversas instantâneas. Ela pode sair do país e conversar com seus parentes e amigos instantaneamente, como se ela estivesse no mesmo bairro. Essas modificações dão uma sensação de que as distâncias estão menores, mas na verdade é uma sensação provocada pelo aumento da tecnologia. Completando o quadro do encurtamento, temos o desenvolvimento de meios de comunicação instantâneos que acentuam a sensação de redução das distâncias. Então é importante frisar nesse caso que a globalização ela pode ser entendida como um encurtamento das distâncias. A globalização é um processo de integração e de intensificação das relações. E essa intensificação dessas relações ela é muito provocada pelo desenvolvimento da tecnologia de telecomunicações e pelo desenvolvimento da tecnologia de transporte. Então, a relação espaço-tempo é o aumento da tecnologia que dá essa sensação de compressão, ou seja, de redução do espaço. Questão 2. Utilize seus conhecimentos e discorra sobre o conceito de rede para a geografia. O conceito de rede é um dos principais conceitos que a geografia vai abordar. A gente tem rede, território, lugar, e são conceitos muito importantes. Como é que a gente pode entender a rede? Para entender um pouco mais de rede, é bom a gente lembrar uma própria rede mesmo, né? Como é que uma rede de pesca funciona? Tem várias linhas que se cruzam em vários nós, em vários pontos principais. Vamos ver a questão específica. O conceito de rede pode ser entendido como um conjunto de lugares geográficos interligados por um sistema com um certo número de vínculos. Ou seja, a ideia, eu tenho lugares que são interligados, nessa minha rede aqui, eu tenho linhas. Essas linhas se encontram em determinados pontos e elas estão interligadas. Isso é que vai dar a sensação de que eu tenho uma rede. Vamos dar um exemplo quando a gente fala assim, rede de supermercados. Esses mercados, eles têm uma conexão. Rede urbana. Quando você está falando em rede urbana, por exemplo, a cidade, vamos dar um exemplo de tecnologia. A cidade de São Paulo tem um grande número de serviços de tecnologia. As cidades que estão em volta estão interligadas com a cidade de São Paulo. Vamos pensar na região metropolitana. Elas estão mandando produtos, mandando trabalhadores, trocando informações. Isso se dá em função de rede. Uma rede de transporte, por exemplo, pega uma ferrovia, ela interliga vários pontos por uma linha. Então eu tenho uma conexão de pontos. Toda rede pressupõe a existência de pontos geográficos, geralmente cidades, espalhados de forma descontínua e irregular, e de linhas que as unem, ferrovia, hidrelétrica, linhas telefônicas. Então, pensando mais no ponto de rede urbana. Quando eu tenho São Paulo e Rio de Janeiro, elas estão conectadas por uma estrada. Tem uma série de cidades que ligam esses dois pontos. Então eu tenho uma conexão e por essa conexão vão passar informações, mercadorias, né, uma série de outras questões. Então esse é o conceito de rede para a geografia que é importante para a gente avaliar. 3. A agenda internacional do Brasil sempre gerou controvérsias, principalmente quando se trata de gastos presidenciais. Existe uma grande preocupação do povo brasileiro em relação a isso. De gastos presidenciais com viagens ao exterior. Mas uma coisa, fato é inegável. Progressivamente a política do Itamaraty vem fortalecendo a imagem do país lá fora. Então o que acontece? A gente vai observar aqui 2 mandatos de 2 presidentes que são de governos diferentes, né? São governos, são de partidos diferentes. E uma das coisas que a gente pode observar é que os 2 são caracterizados por uma forte presença do país no exterior, por muitas viagens, né? Pela saída dos presidentes, ou seja, missões diplomáticas, um aumento da presença do Brasil no exterior. Então, existia uma piada com o Fernando Henrique Cardoso, durante o governo dele, que chamava ele de viajão do Henrique Cardoso. Chamava ele assim porque ele vivia viajando. Aí chegou o Lula e continua viajando. Mas isso tem um motivo. E por que isso acontece? A crítica pela crítica, nesse caso, ela não se aplica. É importante fiscalizar os governantes, mas é importante saber qual é a produtividade dessas viagens, se elas têm uma razão de ser. Bom,
essas informações, aponte as principais características da estratégia de atuação internacional, né, adotada pelo Brasil nas últimas 2 décadas. Bom, a estratégia de atuação da política externa brasileira recente prioriza a intensificação das relações políticas e econômicas com os demais países do Sul, promovendo a integração mais sólida do eixo Sul-Sul. Boa parte da política brasileira, nesse momento, é para a afirmação do Brasil, principalmente enquanto liderança regional e principalmente na presença desses países no Sul. Então, existe, claro, uma tendência de se buscar essa afirmativa. E por isso, as viagens, principalmente para países do Mercosul e países que estejam no Sul, ou seja, países que estão em desenvolvimento ou são subdesenvolvidos. A postura adotada principalmente em função da maior dificuldade de penetração comercial nos países do Norte. Então, existe um bloco de países do Norte que é mais fechado e o Brasil vai buscar sempre os países do Sul. Sempre lembrando que existe uma forma de regionalizar e o Norte aqui não é simplesmente Norte geográfico e Sul geográfico. É Norte no sentido de países mais desenvolvidos, as primeiras economias, e Sul são países ou subdesenvolvidos ou emergentes que têm mais dificuldades econômicas. A valorização das relações diplomáticas e econômicas com os países da América Latina, visando a integração regional e também se configura como um importante passo da diplomacia brasileira rumo ao posto de líder regional. O Brasil quer se tornar uma liderança regional, é um dos objetivos do Brasil, e uma das formas que o Brasil encontra isso, para fazer isso, é incentivar a relação com os países da América Latina. Assim, a ideia do Brasil como líder seria mais aceita. Então, é uma das formas que o Brasil encontra e é importante para que o Brasil faça e marque presença, visitando os outros países, criando acordos. É importante lembrar que muitas vezes o presidente, quando ele viaja, ele também fecha acordos econômicos. Então, muitas vezes ele vai desenvolver esses interesses. Bom, eu espero que tenha ficado claro. Tchau!